Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a gente aqui nessa transmissão. A semana é jovem, a semana é diferente e a gente já começa assim trazendo uma nova roupagem, já aqui do meio da igreja mesmo, porque a gente quer mostrar para vocês um ângulo diferente aqui da nossa transmissão. Mas também porque ao longo dessa semana, e aqui a gente vai caminhando bem devagar, até nós chegarmos no nosso ponto de encontro, o que acontece? Essa semana de oração a gente está trabalhando sobre missão, né? Sobre missão, sobre a pregação do Evangelho, sobre maneiras de pregar esse Evangelho, e da mesma forma que vocês já estão acostumados com essa pré-live, mas a gente começou de um jeito diferente. Os jovens da Igreja Adventista Central de Vitória estão sendo desafiados a praticarem o Evangelho, a cumprirem a missão, usando a criatividade. E que maneiras são essas? É isso que a gente vai entender um pouco nessa noite, que a gente vai bater um papo, para a gente entender como que eles estão fazendo isso. A gente vai por aqui agora, para o nosso cantinho que você já conhece, que é o nosso cantinho do nosso VixCast, né? Que é um momento que a gente vai bater um papo com um jovem convidado, e hoje quem está convidado com a gente é ele, nosso amigo Galter. Boa noite, Galter. Boa noite, pessoal, boa noite, você que está aí em casa assistindo já a nossa pré-transmissão, e também a galera que já se encontra aqui presente para a nossa semana de oração. Muito prazer estar aqui acompanhado do nosso homem mídia, Simon. Sou eu. Então, gente, o que acontece, Galter? A gente está tendo algumas ações desde esse final de semana, porque junto com essa semana de oração, a gente também começou a missão Caleb, né? Exato. Acho que o que a gente chama de Caleb 2.0, que é aquela sobrevida, né? Para os jovens que querem pregar o Evangelho de uma maneira diferente. Nós tivemos algumas ações esse final de semana. Você consegue lembrar pra gente algumas dessas ações? Exato. Então a gente teve, começando sábado, né? Foi um sopão, uma alimentação que, inclusive, preparado pela mamãe do Simon aqui, Exato. Maria Alice. Um abraço. Foi destaque na mídia local, inclusive? Foi. O Simon tem uns contatos dele aqui perto da gente, e aí a gente conseguiu, inclusive... Às vezes a gente consegue essas coisas, né? E a gente conseguiu até essa divulgação com a Rede Gazeta, não foi? Exato. Com a Rede Gazeta aqui do nosso lado. E é legal porque, bem, o tema da semana de oração é missão. E sim, nada combina mais com missão do que a proposta da Caleb. E você que talvez você entrou aqui no nosso canal agora, está acompanhando aqui a nossa semana, chegou agora, a Missão Caleb, ela é uma iniciativa da Igreja Adventista, onde justamente nesse período de férias, que pega aí de julho também, no final e no começo do ano, os jovens se unem num propósito de promover várias ações diferentes, pensadas para a comunidade aqui local. Sim. E não só aqui, isso em todos os lugares do Brasil inteiro, inclusive do mundo inteiro. Exato, toda a América do Sul engajada. Inclusive, gente, eu não sei se a gente consegue mostrar aí algumas fotos, porque a gente teve hoje, porque o que está acontecendo? Além da Missão Caleb, os jovens estão sendo desafiados todos os dias a cumprir um desafio ali, surpresa, né? E aí esse desafio, hoje eles tinham que preparar um mimo. E aí eles tinham que preparar esse mimo e entregar esse mimo, né? Uma gostosura ali, o que eles prepararam, para alguém entregar junto com um livro missionário, né? E aí também é isso, a gente começou a live diferente, mas a essência é a mesma. A mesma coisa são jovens, eles pregam de maneira criativa, mas a roupagem é diferente, né, Galter? Isso aí, tem que falar e tem que fazer. E aí a gente falou de sábado, né? Falamos de hoje também dessa entrega, e domingo teve outra coisa legal também que o pessoal fez. Sim. Foi da limpeza da casa de uma senhorinha aqui perto, e aí ela ficou muito feliz da presença dos jovens ali. Então, pessoal, a gente já tinha feito um pôr do sol com ela, Galter, no início do ano, e ela ficou muito feliz com a nossa presença lá. Deu para ver que o esposo dela, ele é deficiente visual, e certamente, né, o impacto para ela foi grande, né? E aí muitas vezes a gente está em casa assim, parado e pensando, poxa, não tem nada para fazer. O pessoal faz grandes atividades aí, várias Sim. coisas. Gente, vamos sair, vamos procurar aqui na nossa região aqui de Bento Ferreira, onde fica localizada a Igreja Adventista Central de Vitória. Você pode vir, pode chegar o dia que for dessa semana que a gente está tendo agora. Sim. Nesse horário que a gente está começando, 7h30, a gente vai estar aqui. E também aos sábados, que é o nosso culto principal, às 9 horas da manhã também, você pode procurar. E aí você vai achar a galera aqui, pode chegar e perguntar, poxa, eu quero fazer parte, quero participar, quero estar junto com a galera.
oportunidade nunca vai faltar. Sim, eu vou pedir para o câmera móvel, pode voltar aqui. Cadê o nosso amigo da câmera móvel? Pode voltar aqui que eu vou quebrar o protocolo, Galter. Eu quero só mostrar aqui um pouquinho. Eu vou pedir aqui para... Vou até trocar de microfone. Eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa decoração, do nosso cenário. Licença, Galter, me permite mostrar aqui. Como vocês podem perceber, se vocês olharem de um ângulo um pouco mais abrangente... Filma ele, Galvão. Brincadeira. Vamos lá. Eu esqueci, como é teu nome? Isso, Wallace, maravilhoso, sempre com a gente. Mostra aqui o Wallace. Essa aqui, gente, é a nossa decoração da semana. Por que é essa? Por que nós escolhemos esse cenário aqui, né? Por que nós configuramos esse mapa? Primeiro, para representar a dimensão da nossa missão. A nossa missão, ela é em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra, gente, vai embora, né? Lugares que a gente às vezes nem imagina que existam ou que a gente não tem dimensão da cultura. Só que nós temos uma região que são de pessoas onde o evangelho é muito difícil de ser penetrado, né? São regiões muitas vezes simples, regiões onde não há presença ou há uma presença muito remota do adventismo e também, gente, também da presença cristã, né? E aí são regiões que nós chamamos da janela 1040, que são regiões desafiadoras aí para a pregação do evangelho. E o nosso pregador dessa semana, o pastor Diogo, ele veio justamente, trabalha com um núcleo de missões que trabalha em inúmeras regiões do mundo, né, do Brasil e do mundo, e está também nessas regiões alcançando os inalcançáveis. Olha só, o slogan é até bonito de falar, né? Te peço um pedaço aqui. Ali, ó, pode mostrar ali o nosso amigo. Aqui tá assim, gente. Aqui só para uma informação, que eu gosto de números, gosto de dados. Eu pedi um apoio ali para o nosso pregador e ele disse que nessa janela aqui, nessa estrutura que a igreja tem programado com relação à missão e pregação de evangelho, estão localizadas 3 bilhões de pessoas que não têm contato com o cristianismo. Exato. E essa é a importância da missão, da ação da igreja nesses lugares e da pregação do evangelho. E é por isso que tem tanta gente se preocupando em ir para lá, para que o evangelho seja de fato levado a todo canto. Regiões muitas vezes remotas, extremamente, assim, com muita gente para ser evangelizada. E existe um desafio, porque em muitos desses lugares a gente não pode chegar, voltar aqui para o lado do Galter, a gente não pode simplesmente chegar, Galter, e já falar assim de Jesus de maneira como a gente faz hoje aqui, tá entendendo? Não. São regiões em que a gente precisa ter muito tato, muito jogo de cintura, a gente precisa ganhar eles, e ganhar, que eu digo assim, né? Dialogar com eles dentro da necessidade deles, né? Exato, e também não só com eles, mas com todo o contexto local, de cultura, de país ali, porque olhando aqui do meu canto eu consigo ver a localidade, a gente pega uma grande parte do Oriente Médio. Sim. E dentro do Oriente Médio estão países, inclusive, de leis fundamentalistas islâmicas, e onde qualquer crença fora desse padrão islâmico é considerado digno de pena de morte. Então, ir para um lugar desse pregar o evangelho não é ir passear, não é ir curtir, não é fazer uma coisa fácil. É muito pelo contrário, você está pondo a sua vida em risco pelo levantamento do evangelho adiante. Aí você identifica qual que é a necessidade desses locais. Às vezes é de uma educação, às vezes é uma necessidade de comida, às vezes é uma necessidade de relacional. E aí a gente aproveita para atender essas necessidades e ao mesmo tempo ali a gente apresenta o evangelho, né? Isso. Era o que Jesus fazia, né? Acho que ele fazia um pouquinho mais, mas a gente se preocupa ainda mais em chegar lá. Galter, a gente vai finalizar nosso momento aqui, mas a gente vai voltar depois, a gente vai trocar uma ideia com o pastor Diogo um pouco para ele falar mais para a gente sobre essas regiões, mas para finalizar esse primeiro momento, ora para a gente. Claro, vamos lá, pessoal. Senhor, nosso Deus, que está nos céus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui presentes, aproveitando de uma semana preparada com muito carinho, muita dedicação, para que possamos ouvir mais, entender mais de Ti, que as palavras proferidas aqui hoje, o louvor entoado, entrem no nosso coração, na nossa mente, e não saia mais,
que possamos ouvir aqui aquilo que precisamos através do Diogo. Muito obrigado, Pai, por podermos estarmos aqui. Ao pessoal de casa também, que eles possam assistir com conforto. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Ih, tá muito fraco. Boa noite. Aí, agora sim, agora é a juventude adventista dando boa noite. Uma boa noite para você também que está em casa acompanhando a semana de oração aí da sua casa. E agora nós vamos começar o nosso momento de louvor, cantando a nossa música tema, né? Os meninos estavam comentando sobre as missões em que todos os jovens estão envolvidos, a missão Caleb, entre outras missões. Vamos falar da nossa principal missão, levar o Evangelho, que você possa cantar isso com fervor no seu coração, que nós possamos cumprir a nossa missão de levar a palavra de Jesus.
Boa noite, amada igreja. Tudo bem? Eu me chamo João Vitor e hoje eu vim contar o meu testemunho. Em 2019, durante uma missão Caleb, eu estava indo para o trabalho, não conhecia a igreja adventista, não era cristão, não era batizado. E indo para o trabalho, eu deixei um boleto da conta da minha casa, da água da minha casa, cair. E a galera da Missão Caleb viu que caiu, pegou, tentou me achar, mas não achou na rua. E viram onde eu morava e levaram até lá. E ao levarem até lá, eles entregaram para minha mãe, conversaram com a minha mãe, explicaram um pouco do que era a Missão Caleb. E ao explicar o que era a Missão Caleb, ela se interessou e aceitou fazer um estudo bíblico. Chegando em casa, ela me falou que ela estava fazendo estudo bíblico, perguntou se eu queria fazer junto e eu topei. E assim a gente começou a fazer os nossos estudos. Foram momentos muito bons, momentos que foram muito importantes para a minha vida. E durante esses estudos eu decidi que eu queria me batizar. Eu precisava me batizar e eu tinha um anseio. Só que mesmo com isso eu sentia muitas dificuldades, eu colocava muito empecilho para me batizar. Foi então que o pastor Lucas ligou para um amigo meu e conversando com o pastor Lucas, ele me incentivou a me batizar e eu decidi que eu precisava me batizar. E continuando o estudo bíblico, eu, a minha mãe e a minha irmã, e depois de um JA, eu e a minha irmã começamos a louvar o Senhor e uma música tocou muito ao nosso coração e eu decidi colocar essa música no status do meu WhatsApp. E foi muito, foi muito simples. Para mim foi muito simples e para ela também. E essa música impactou o coração muito de um amigo meu amigo Tiago. E graças a esse vídeo, eu comecei a conversar com o Tiago, comecei a falar um pouco mais do Evangelho para ele, comecei a falar que eu tinha decidido me batizar e que isso tinha mudado a minha vida. E junto a mim, o Tiago também quis começar o estudo bíblico, também quis se batizar. E para a honra e glória do Senhor, eu, minha irmã, minha mãe e o Tiago nos batizamos, amém? E eu só gostaria de falar para você que a vida do jovem é muito difícil. A vida do jovem nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por muitas coisas que nos assustam, mas Deus sempre está conosco. Deus cuida de nós e Ele nos carrega nos seus braços. Amém? Se você puder, dentro da sua casa ou aqui mesmo na igreja, se colocar de joelho para orar com a gente, por favor. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos pedir para que o Senhor esteja conosco no decorrer desse culto, para que o Senhor olhe para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, para que o Senhor, principalmente, nos envie para essas pessoas que não conhecem o Teu Evangelho. Pai, nós estamos aqui como servos do Senhor, como pessoas quebrantadas pelo Teu Evangelho. Que o Senhor possa transformar o nosso coração, que o Senhor possa nos abençoar e nos perdoar pelos nossos pecados. Nós te agradecemos e te bendizemos, em nome do Teu Santo Filho amado Jesus, amém. E cá estamos nós de novo, e Pastor Diogo, seja bem-vindo ao nosso espaço VixCast. Estou aqui de novo, vocês vão cansar de mim essa semana. Não tem problema, na verdade estão pedindo o senhor não está entendendo, o pessoal quer ouvir. Está pedindo e eu estou vindo, né? E aí tá tudo bem, enquanto estiver ele pedindo está tudo certo. Pastor, é o seguinte, as pessoas estão um pouco curiosas para entender um pouco sobre o trabalho de missões nesses territórios assim distantes, fora da nossa realidade, certamente. E hoje eu queria trocar uma ideia com o senhor sobre uma região de Papua Nova Guiné. Sim. E aí eu sei que vocês têm um trabalho missionário lá, e eu queria primeiro, para contextualizar quem está lá em casa, que região é essa? Quais são as características dela, para a gente entender o que foi feito ali? Vamos tentar primeiro localizar no mapa. Okay. Austrália, achou a Austrália no mapa, olha para cima, Papua Nova Guiné vai estar ali. Okay. Pronto, localizamos. Essa é uma região bem tropical e tem bastante ilhas nessa região. E uma dessas regiões, a mais ou menos 2h30 de voo desde a capital do país, existe uma tribo chamada Tribo dos Gogodalas. Ok. Os missionários da AFM chegam nessa tribo há quase 30 anos. Já tem tempo, 3 décadas. 3 décadas de trabalho. Entendi. E já são reconhecidos? A AFM, então, lá já é conhecida ali no território, não? Naquela região, sim. Naquele território? Sim. Ok.
nós estamos falando de um país que é enorme, que tem várias tribos, cada uma com seu dialeto. Então, naquela região específica, o trabalho da FM hoje, ele é referência. Inclusive, o presidente do país esteve nessa tribo para inaugurar um centro de influência que a gente construiu lá para a área de saúde, etc. Mas o que é importante, Simon, dessa tribo? Ela tem um hábito alimentar um pouco peculiar. Diferente, exótico. Os Gogodalas, eles são canibais. É mais que exótico, né? É diferenciado. É um gostinho humano ali, com molho de sangue, é um negócio diferente. Eu não sei qual foi a reação do pessoal em casa, mas a reação do pessoal aqui... Eu estou tentando manter costume, mas vamos lá. Mas pela graça de Deus, Raimon, hoje, depois desses 30 anos de trabalho, a gente diz que os Gogodalas são uma tribo de ex-canibais. Só para deixar claro que o canibalismo ele não é exercido, assim, no café da manhã eu vou comer um braço, sabe? Menos mal. Porque, nossa, acordei hoje com a vontade de comer um barbecue diferente, mas na verdade é um sangue, é uma coisa assim. Não é bem assim. O canibalismo, ele é praticado no contexto de guerras tribais. Então, no embate das tribos, é feito os prisioneiros de guerra. Então, esses prisioneiros de guerra, eles são comidos nesse contexto de guerra. E aí vem a nossa história bonita de hoje. Porque vocês chegaram dentro de um contexto que estava ao ponto de explodir um negócio ali, né? Exatamente. 3 ou 4 anos atrás, Deus fez um chamado especial a um casal, Charles e Lara, brasileiros, ele advogado, com mestrado, ela fisioterapeuta, donos de uma clínica de fisioterapia, na faixa dos seus 30 anos, estáveis economicamente falando. Deus fez um chamado a eles para irem alcançar os não alcançados, eles disseram não, Deus chamou de novo, e aí eles foram. E aí nós enviamos o Charles e a Lara para a tribo dos Gogodalas. Então, dois gaúchos que gostam de carne indo para a tribo dos canibais. Sugestivo, imagina como que vai ser o cardápio, não é mesmo? Mas é isso. Ao chegarem lá, eles começam a fazer um trabalho muito bonito com os desbravadores, mas chega o dia fatídico em que novamente uma condição de guerra tribal se estabelece. E a última guerra tribal que havia acontecido entre os Gogodalas e uma outra tribo, 500 vidas foram perdidas. Nossa, é violento, né? Muita gente morreu na última guerra que aconteceu. Mas Deus usou esse casal de brasileiros de maneira muito poderosa naquela região. E eles pregaram o Evangelho de Cristo de uma maneira tremenda, eu diria. Ao falarem com o Aba é o chefe da tribo, e convencerem o Aba a não empreitar a guerra contra a tribo rival. E dar um passo atrás e abrir mão do direito que aquela tribo tinha de guerrear contra a outra. Isso gerou algo muito importante na tribo dos Gogodalas, mas também na outra. Quem são vocês? O que é isso que está acontecendo? E é assim que o Evangelho vai entrando e vai penetrando. Mas veja, Simon, o que é importante dessa história. Para a honra e glória de Deus, a guerra não acontece. Mas haviam ali Charles e Lara. Mas que poderia ser o José, que está assistindo a gente, que poderia ser a Maria, que poderia ser a Rebeca, que poderia ser o Antônio, poderia ser a Priscila, que está ouvindo a gente, poderia ser o Simon, que está aqui do meu lado, entendeu? Sim. Deus escolheu usar pessoas para salvar pessoas. E os Gogodalas foram salvos através da disposição desse casal maravilhoso, Charles e Lara. E se você quiser conhecer o Charles e Lara, os dois, eles estão de volta ao Brasil. E o Charles mudou completamente a cabeça dele. Imagino. E hoje ele está fazendo teologia no IAP, cursando, acredito agora, o 2º ano de teologia, se preparando para voltar para o campo missionário. E no @transculturando você encontra lá no Instagram muita coisa a respeito desse casal maravilhoso que foi treinado, enviado e cuidado pela FM no campo missionário.
Pastor, para a gente fechar nosso momento, eu consigo ver claramente assim, são milagres, é uma atuação assim, apesar de uma intervenção de nós seres humanos, mas imagina você antever, né, uma guerra ali, conseguir Deus usar, né, você se permitir ser usado por Deus para evitar uma catástrofe, é tremendo, é coisa de Deus. E aí, qual que é a lição que fica para a gente, pastor, quando a gente vê povos com realidades tão distintas, e a gente que às vezes nem tem ideia dessa realidade, o que fica para a gente de tudo isso? Qual que é a lição que a gente pode tirar dessa história? Essa história vai trazer a mesma lição que todas as outras, sabe, Simon? E se você me fizer essa pergunta amanhã e depois, eu vou responder a mesmíssima coisa, mas faz. Okay. O importante é que a repetição leva aprendizado, né? Ok. É que a gente tem que ser missionário no prédio onde a gente mora, na rua que a gente mora, na calçada, dentro do ônibus, no shopping center, na fila do pão, abastecendo o carro, em todo lugar. Atravessando a rua da nossa casa ou atravessando os oceanos. Ok. A gente precisa ser missionário. Amém. É isso. Nós fomos chamados para testemunharmos desse amor, né? Dessa graça. E quando nós não só testemunhamos, mas nós vivemos, o que não pode acontecer através de nós? Esse é o momento que nós vamos cantar e louvar o nome do nosso Deus, agradecendo e nos colocando à disposição de sermos testemunhas desse amor que um dia nos alcançou e agora alcançar outras pessoas também. E nós vamos cantar justamente desse amor que devemos testemunhar, dessa palavra de Jesus. Jesus, por onde passava, testemunhava amor, e nós devemos ser Jesus aqui nessa terra. Por isso louvaremos o nome dele neste momento.
Amém. É muito bom a gente saber que dentro desse plano de salvação nós temos um papel fundamental, que é levar a palavra do Senhor, que é levar o amor de Jesus a outras pessoas. Jesus só vai voltar quando nós cumprimos o nosso papel no plano de salvação, que é anunciar a todas as pessoas sobre Cristo. Por isso nós vamos continuar levando o Evangelho, continuar levando Jesus Cristo para as pessoas. É por isso que nós estamos aqui, para renovar todos os dias o nosso acordo e a nossa promessa com Jesus. Vamos levar, mais uma vez, agora vamos cantar Outro Eu Vou, que também faz parte desse tema e também traz para a gente esse senso de missão. Vamos ficar de pé e louvar o nome de Deus? Deus, diante do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Mais uma vez, libertação e restauração. Clame! Libertação, restauração. Eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos. Onde quer que for, em teu nome vou. Se você crê nessas bênçãos, nesses milagres e maravilhas, louve o nome do Senhor. Só Ele pode te conceder poder para mudar a vida das pessoas. Louvemos a esse Deus maravilhoso. Cantemos. Deus, diante do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Mais uma vez, clame. Libertação, restauração. Eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos. Onde quer que for, em teu nome eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos. Onde quer que for, Em nome de quem? em teu nome Senhor nosso Deus, estamos prontos para ouvir o Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa se fazer presente aqui nessa noite. Amém. Podem se sentar. Boa noite para você que conseguiu
chegar aqui, vencer. Ok? Acho que deu certo, obrigado. Dá só um segundinho que vai ajustar. Bom, eu dizia... Ok, vamos lá? Eu apenas dizia, externava a minha gratidão, meu agradecimento em nome da igreja por você estar aqui com a gente, pessoalmente, e também você que teve seus desafios do dia, não conseguiu estar aqui com a gente, mas está acompanhando agora através do YouTube. Também para você que está muito longe daqui, não está nem no Espírito Santo, está longe, bem longe mesmo. Fica a nossa gratidão por todos os pedidos que vocês têm feito. Só lembrar para vocês que tem uma equipe orando por esses pedidos e acompanhando todo esse processo. Ontem eu acompanhei no chat e eu percebi a quantidade de pedidos que foram feitos ali. Eu gostaria que você que está nos acompanhando agora, digitalmente, que você tenha a certeza que nós estamos com carinho orando por cada um deles. Que a bênção do Senhor te alcance neste momento, com a misericórdia do céu. Hoje eu vim com uma camiseta, diferente. E quem acompanhou aqui no VixCast, percebeu a camiseta que eu tirei, o blazer, e mostrei a camiseta toda, mas amanhã eu vou mostrá-la de novo. E amanhã eu vou explicar um pouco mais dessa camiseta. Ela é bem bonita mesmo. E muita gente pede para usar, pede para a gente doar assim, e quer saber como usar. Mas amanhã eu vou explicar para vocês como é que funciona esse processo, tá? E explicar para vocês o que está escrito aqui, os emblemas e tal, mas amanhã eu vou explicar. Mas eu queria fazer esse merchanzinho assim, sabe, para vocês hoje, para vocês amanhã estarem coladinhos com a gente. Normalmente as pessoas perguntam algumas coisas em relação à FM. E eu quero a partir de hoje ir respondendo algumas dessas perguntas para vocês. Uma dessas perguntas que as pessoas fazem, como é o processo de recrutamento da AFM? Como a AFM recruta os seus missionários? Primeiro, você precisa saber que existem dois tipos de projetos. Dois tipos de projetos. O primeiro tipo de projeto nós chamamos de projetos abertos. Projetos abertos são aqueles projetos que estão em países em que há liberdade religiosa para pregação e também para expressão religiosa livre. E se você prestou atenção no que eu estou dizendo, você percebeu que o oposto a isso, que são os projetos fechados, são projetos em que não há liberdade religiosa, nem tampouco o direito de manifestação religiosa livre. Perceberam que são dois tipos de limitações? Entenderam? Primeira limitação, liberdade religiosa. Existem alguns países em que não há liberdade. Normalmente nesses lugares aqui, chamados países da janela 1040, como o Simon explicou muito bem na nossa live pré-live. Não sei como é que vocês chamam? É isso mesmo, né? Na live pré-live. É que ele explicou muito bem a conhecida janela 1040. Aqui nós temos a maioria, não são todos, mas a maioria dos países em que não há liberdade religiosa. Ou seja, você ser cristão
ou uma outra religião, você está sujeito a algum tipo de punição daquele estado, governo. Em alguns lugares essa punição ela é administrativa, prisão, aprisionamento, por exemplo. Em outros lugares, inclusive temos pena de morte, ok? Agora, existem um outro grupo de projetos fechados que estão em países em que há liberdade religiosa, entre aspas, aqui, mas os governos acham seus meios de cercear essa liberdade religiosa através de outros meios. Por isso que a expressão religiosa ela não é livre. Por exemplo, que país tem esse problema? Aqui, ó. Aqui, que país é esse aqui? Rússia. É um país que tem liberdade religiosa na Constituição do país, mas recentemente uma lei de antiterrorismo, ela na verdade é uma lei de cerceamento à expressão religiosa, para valoração da igreja ortodoxa russa. Esse é um exemplo. Há centenas não, né? Há dezenas de países assim. Mongólia é um outro exemplo desse. O país em que eu morei e trabalhei. Então é por isso que esses países são extremamente desafiadores. Você não pode, às vezes, ter expressão religiosa dentro da sua casa, ou seja, pequeno grupo, pôr do sol, não. Entenderam? As regras vão variar de país para país, mas são esses dois projetos. Qual é o perfil de missionário que a FM quer? Aquele que pode ir. Entenderam? Eu tenho missionários de 18 anos, eu tenho missionários que estão no ensino médio se preparando para sair quando fizerem 18. Não estou brincando. E acho que o mais longevo que nós temos é um casal que está na Tailândia, 72 anos, mais ou menos. Já estão no campo missionário há pelo menos 5 anos. Se aposentaram e foram para o campo missionário. Trabalhar com povos indígenas na Tailândia. Então, entenderam? Vai do 18 até quando o Senhor te der força. Agora, uma coisa é primordial, em termos de perfil do missionário, que a FM, não é que a FM está buscando, mas é o perfil de um missionário que é necessário no campo. Não adianta você fazer nada aqui na igreja e chegar para mim e dizer, quero ser missionário. Amiguinho, não funciona assim. O desejo missionário não surgiu do dia para a noite no seu coração. Eu até aceito você no processo, mas vamos caminhar junto. Vamos aqui, ó, do ladinho aqui, ó, porque tem muita coisa que você precisa aprender ainda. Alguns chegam mais bem preparados, como a Tamara chegou, e aí sai rápido. Já foi, quando você abrir o olho, já foi. Eu estou falando bastante da Tamara porque ela é da região de vocês aqui, né? Já vem praticamente pronta, aí sai rápido. Outros precisam caminhar mais. Mas eu quero dizer que para aqueles que chegam mais bem preparados e para aqueles que chegam meio perdidos, sem saber o que negócio é, nós da FM estamos à disposição para te preparar nesse processo. Porque os dois tipos de missionários, eles podem sair, os dois. E nós existimos, a igreja pensou nisso, para que você esteja mais bem preparado para ir para o campo missionário, fazer o trabalho que Deus pediu para você. Então, em termos de recrutamento, o que é importante, os tipos de projetos, 2, abertos e fechados. E o tipo de perfil de missionário, o que Deus está chamando. Alguns mais bem preparados, a gente só dá uma lapidadinha, um esfregãozinho, ele fica brilhosinho e a gente manda. Outro chega mais brutinho, mais pedra bruta, e a gente gasta um pouquinho mais de tempo
mas está tudo bem, está tudo certo. Amigo, obrigado, ficou muito bom agora, pelo menos aqui para mim. Eu disse para vocês que nós hoje daríamos continuidade àquilo que vimos ontem. O livro de Atos, ele não é apenas um livro histórico. Foi o que eu disse para vocês ontem. Ele revela uma igreja historicamente, isso é verdade, revela uma igreja também no sentido daquilo que ela precisava ser teológica, como ela deveria ser teologicamente, mas também apresenta uma igreja que, como ela deveria, essa igreja ser, na verdade, potencialmente. Eu disse isso ontem para vocês. E nós fomos até o verso 3, e apenas para fazer uma breve revisão, ficou muito claro que no contexto da igreja de Cristo, no contexto da igreja de Deus, não há heroísmo, não há, ou pelo menos não deveria haver heroísmo. O heroísmo era apenas do Espírito. E ao invés de falarmos de Atos dos Apóstolos, deveríamos falar talvez de Atos do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus agindo através dos apóstolos, reclamando, talvez essa não seja a palavra mais apropriada aqui, mas fazendo uso desse grande poder chamado poder da ressurreição e da ascensão. A ascensão vamos falar agora, ontem ficou mais a ênfase na ressurreição. E que o objetivo de Lucas com o livro era missiológico, missionário. Porque o povo de Deus não perde tempo com lorotas. Como assim, pastor? Lorotas? Deixe que os outros falem lorotas. Não tem problema. Mas o remanescente de Deus, ele precisa gastar o seu tempo com uma única coisa: pregação. Pregue a palavra. E é isso que Lucas está fazendo. Ele não está escrevendo um livro histórico apenas, mandando uma cartinha para o seu brother Teófilo. Não está mandando um zap, sabe, para Teófilo assim à toa, banal. Não. Ele está fazendo esse trabalho com um objetivo muito claro: converter Teófilo. Entenderam? Converter Teófilo. A missão está na veia de Lucas. Ele respira esse negócio. A missão está no seu DNA. Isso nós falamos ontem. Agora nós precisamos avançar para os versos 4 em diante. Nós vamos até o verso 11 praticamente. Vamos ler o verso 4 até o verso 5, a primeira parte assim do verso 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água. Pois João batizou com água. Vamos ler tudo. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Na teologia a gente usa uma expressão, e eu acho que ela vai ajudar vocês agora também. A expressão do já, mas não ainda. Já ouviram isso alguma vez? De algum sermão, por exemplo? O já chegou, mas ainda não chegou. É um paradoxo, né? E a mente ocidental tem dificuldade de trabalhar com paradoxos. A mente oriental não tem. E Jesus está no contexto oriental.
Ele está dando a promessa, mas ainda espera porque não chegou. Existe uma tentação para o remanescente nesse intervalo entre o já, mas não ainda. Porque como Jesus disse, e quando Jesus diz, as coisas acontecem. Na verdade, quando Jesus fala, é como se já tivesse acontecido. Porque quando ele disse, eu vou morrer no lugar do ser humano, é como se ele já tivesse morrido. É por isso que João falou, eis o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação. Mas ele nem tinha morrido ainda na cruz, entenderam a ideia? Quando Jesus fala, eu vou fazer, é como se ele já tivesse feito. Jesus promete o Espírito, é como se o Espírito já tivesse chegado, mas não chegou ainda. E nós estamos nesse intervalo, do já, mas não ainda. E aqui nós temos uma tentação, enquanto remanescente, que é a tentação de possuir o Espírito, mas o Espírito ainda não nos possuir. Entenderam? A tentação de estarmos usando o Espírito para fazermos as nossas obras, fazermos as nossas boas obras, vamos colocar dessa forma, mas esse mesmo Espírito não nos está possuindo. E é esta a preocupação que Jesus tem aqui, uma das preocupações, obviamente, que o Espírito Santo de Deus possua a sua igreja. Possua a sua igreja. Porque quando o Espírito de Deus não possui a sua igreja, mas a sua igreja começa a possuir o Espírito, os problemas começam, e aí o verso 6 em diante. Vamos ler o verso 6 e 7, que é onde a coisa começa a apertar um pouco mais. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de quem? Israel. Entenderam nada? Entenderam nada. Fizeram a pergunta errada, erraram feio. Quando eu fui fazer teologia, eu fui introduzido a um perfil que eu desconhecia. Imagine uma sala de aula com mais ou menos 60 pessoas, em que essas pessoas vêm de igrejas e distritos onde eles são destaque nas suas igrejas e seus distritos, em que os membros da sua igreja falam para eles que eles devem fazer teologia, porque eles são vocacionados para isso, e que eles são bons no que fazem, que eles sabem fazer, eles fazem, acontece na igreja lá deles, eles são bons líderes jovens, eles são bons nisso aqui. Aí, resumindo, você reúne uma sala de 60 bons. Você acha que presta um negócio desse? Não, né? E os amigos teólogos aí que estão me ouvindo sabem como é que é o primeiro ano de teologia. Pastor, não sei como é que foi o seu, mas no meu, nossa, a moleira chega dói de tanta chicotada que a gente leva no primeiro ano. que os pastores, né, os professores dão na gente para ver se apruma. Eu conheci um quartanista e ele me deu uma dica muito boa. Ele falou assim: quando você tiver vontade de fazer uma pergunta na sala de aula, principalmente no primeiro ano, ele falou assim: fica quieto, que vai ter um bobão que vai fazer essa pergunta por você.
E era batata. A pergunta vinha na ponta da língua, eu segurava, mas não dava 2 minutos, levantava a mão lá. Pastor, e não vou falar quem e quando, né? Em um desses momentos assim, o pastor já meio irritado, né? Talvez, também não o culpo. Lá pelas tantas, ele perguntou para o colega que tinha feito uma pergunta assim: você pensou nisso que você está perguntando? Era melhor ter ficado calado, né? Era melhor os discípulos terem ficado calados aqui. Erraram feio na pergunta. Erraram muito feio. E a resposta de Jesus é dura no verso 7. Não compete a quem? A vocês. Você pensou no que você está falando? Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus vai na jugular dos discípulos. Por quê? Porque Jesus não está lidando aqui, eu fiz essa brincadeira da pergunta besta, ou da pergunta idiota. O problema aqui não é a pergunta em si. O problema é o que está por detrás dessa pergunta, e é isso que Jesus está trabalhando. Quando Jesus fala do reino, os discípulos estão pensando em aspectos meramente políticos. Percebam a mentalidade dos discípulos aqui. Percebam só. Jesus diz que o Espírito Santo ia descer sobre eles. O dilema do já, mas não ainda, é colocado diante dos olhos deles. No verso 6, ao olharem para essa condição nova que Jesus está falando, os discípulos retornam àquela velha agenda política que eles sempre tiveram. Aquela velha agenda política pervertida, é o nome que eu estou dando aqui, política pervertida. E percebam que essa ideia política de perceberem o reino de Deus como um estabelecimento político, ela fica tão intrínseca na igreja, que essa política pervertida, ela assume a agenda inteira da igreja. E não adianta do que Jesus fale. Jesus fala do reino, eles voltam de novo na agenda política. Jesus vai falar sobre o Espírito, eles voltam de novo na agenda da política pervertida deles. Deixa eu contar um negócio para vocês. Os discípulos estavam perdidos aqui. Não no sentido de perdição de salvação, sabe? Eu estou falando de perdido de não saber, de fato, o que fazer e para onde ir. Quando nós lidamos com a igreja de Deus, e a gente impõe à igreja de Deus uma agenda política pervertida, que não seja a agenda do Espírito, por melhores que sejam as nossas intenções, e nós encontramos muitas pessoas bem intencionadas por aí, muito. A igreja de Deus perece, ela perde. A relação se inverte. Lembra que eu introduzi falando do perigo de possuir o Espírito, mas o Espírito não nos possuir? Sabe qual é o reflexo disso na igreja? A gente começa a impor à igreja as nossas agendas.
e a igreja passa a ser a extensão da sua casa. A igreja passa a ser a extensão do jardim de inverno do seu apartamento. Aí eu vou querer começar a impor que a igreja faça exatamente aquilo que eu acho que tem que ser feito. É por isso que esse pensamento dos discípulos, ele é pernicioso, pervertido. E Jesus ataca frontalmente. Jesus não quer dar um espaço, um centímetro que seja, para que isso entre na igreja. Será que fica pior? Fica. Vamos para o verso 9 e verso 10. Veja como as coisas vão evoluindo. De uma política pervertida, agora nós vamos começar a lidar com um ativismo religioso. Olha o ativismo religioso surgindo no verso 9 e no verso 10. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Verso 11, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre de vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma, para como vocês viram ele subir. Eles estavam olhando para a coisa errada. Esse verso, ele tira um sorriso dos meus lábios, é porque ele demonstra um grupo de discípulos que passou 3 anos e meio com Cristo, aprendendo as coisas mais extraordinárias que a gente pode imaginar. Eles foram testemunhas oculares de coisas incríveis. Eles estiveram a sós com Cristo por várias vezes, ouviram da boca de Jesus vários ensinamentos que nem estão relatados nos livros. Foi isso que João escreve na introdução do seu evangelho. Eles veem Jesus morrer, ressurgir. Jesus agora está ascendendo ao céu, e eles estão olhando para o lado errado. Eles estão vendo errado. Eles estão sendo pegos no flagrante. Eu não sei vocês, mas quando eu era menino e meus pais me pegavam fazendo alguma coisa errada no flagrante, isso era terrível para mim. Os discípulos estão sendo pegos pelos anjos. Para que vocês estão olhando para cima? Vocês estão olhando para o lado errado. A primeira vez que eu parei para pensar nisso, veio na minha mente a imagem que vem para mim, aquela tela azul do Windows, né? Bum, que buga a cabeça. Eu não sei se você já tinha parado para reparar essa pergunta dos anjos. Para que vocês estão olhando para cima? Vocês estão olhando para o lado errado. Se a política era pervertida, o ativismo dos discípulos também é, porque cega. Nesse contexto eu quero falar de 2 movimentos que nós temos conversado bastante nos últimos tempos: liberais versus conservadores. Por essência, e eu vou colocar uma definição curta apenas. Por essência, liberais são aqueles que querem sempre fazer alguma coisa. Eles querem mudar o status quo das coisas. Veem
a maneira como as coisas acontecem às vezes na igreja, eles ficam incomodados e aquilo mexe dentro deles, e eles vão para um lado e vão para o outro e querem fazer alguma coisa a respeito disso. E quando eles não conseguem fazer dentro dos limites que normalmente a igreja tem, eles saem e vão fazer fora. Normalmente é essa a perspectiva. De um outro lado, nós temos aqueles chamados conservadores, que mais ou menos, para simplificar a conversa, quando Jesus voltar ele vai resolver tudo. É um estado de espírito, entende? Quando Jesus voltar ele vai botar fim a toda a maldade, a todo o pecado, e aí jogam essa problemática lá para frente. E com muito carinho, eu quero fazer 2 sugestões hoje para vocês. Porque eu tenho cada vez mais a olhar as coisas e observando a igreja, eu tenho entendido que em certa medida é necessário haver um balanço, e ele é delicado, entre essas duas forças. De que modo? Percebam, os liberais são excelentes em penetrar. Como assim penetrar? Eles são muito bons em alcançar pessoas. Eles são muito bons em se conectar com pessoas. Eles são muito bons em fazer aquilo que os conservadores têm muita dificuldade: entrar. Entenderam? Mas eles têm uma dificuldade tremenda, que é desafiar. Que é aquilo que conservadores são bons em fazer. Assim eu quero sugerir uma compreensão que venho construindo ao longo dos anos, de 2 ensinamentos que aprendi e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Em relação à igreja, nós temos 3 grupos, 3 R's. Nós temos os reumáticos de um lado, nós temos os românticos do outro, e os realistas ao centro. Românticos são aqueles que acham que a igreja é perfeita, que ela não tem problema algum, que todas as vezes que acontece algum problema, a culpa é sempre do indivíduo e nunca é da igreja, por exemplo. Esses são os românticos. São apaixonados pela igreja, morrem de amor pela igreja, mas porque eles não são capazes de enxergar com clareza os problemas, eles também não são capazes de propor soluções para eles. No outro espectro, eu falei dos reumáticos, né? Tudo dói, reclama de tudo, né? Tudo dói, reclama de tudo. Eles são capazes de ver os problemas que os românticos não veem, mas porque lhes falta o amor dos românticos, esses também não podem oferecer solução para os problemas. Mas existe um terceiro grupo, e é esse em que eu vejo a Igreja de Cristo. É um grupo que tem a clareza dos problemas que os reumáticos enxergam, mas sem perder o amor que os românticos têm. E é esse grupo, e somente ele, que é capaz de restaurar as brechas.
E aqui vem o meu segundo ponto. A minha segunda analogia, que eu aprendi com o pastor Jael Enéas, que já andou pelas terras capixabas em um passado não tão distante assim. A igreja de Deus é como se fosse um pano, e que por vezes ou outras, por motivos diversos, alguns rasgos acontecem nesse pano. O que Deus precisa é de homens e mulheres que saibam costurar por dentro. Que saibam costurar por dentro, para que a noiva de Cristo fique linda por fora. Costurar por dentro. Fazer barulho por fora é fácil. Fazer barulho por fora é fácil. A igreja de Deus que você representa, que você abre a boca para falar, é essa. Os missionários que saem para o campo missionário, eles não saem para fundar outra senão essa igreja. É essa igreja que Cristo virá buscar. Linda, diz a profecia, ataviada, esperando o noivo. E eu quero desafiar você, jovem dessa igreja, desafiar você, líder dessa igreja. Eu quero desafiar você que está assistindo a gente agora pelo YouTube, para que você costure por dentro. Costure por dentro. Quando isso entrar na sua mente, esteja certo que você estará preparada para poder lidar com os problemas enormes que essa igreja tem. E ela tem. Mas sem nunca perder de vista o que ela representa. Sem nunca perder de vista quem você é em relação a essa igreja. E você é um missionário enviado por essa igreja para pregar a mensagem de Deus, de Cristo. Por isso, mais uma vez, costure por dentro. Deus abençoe você. transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor e em completa comunhão
desta minha missão. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, obrigado porque vimos aqui, aprendemos mais da Bíblia e aprendemos preciosas lições hoje. Hoje precisamos, Pai, voltar para casa pensando, refletindo a respeito da nossa concepção, da nossa própria ideia a respeito de fazer missão junto com a igreja. A gente precisa clarear isso na nossa mente para cumprir Apocalipse capítulo 14, Pai. Essa igreja precisa, Pai, se levantar. Então, Deus e Espírito Santo, aquilo que esse teu servo não pôde fazer, que o Senhor em teu nome complete, para que uma geração, Pai, se levante, para pregar para os de perto, como também para os de longe. Nos dê uma noite de descanso, para que a gente possa recuperar nossas energias, despertar amanhã, trabalhar novamente e termos mais uma vez um encontro especial aqui amanhã à noite. Nos entregamos em tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus o fazemos. Amém. Muito obrigado, pastor, pela sua pregação, pela sua mensagem. E a gente quer se despedir de você, te agradecer pela presença e lembrando que amanhã, 7h20, nós começamos a nossa pré-live, nosso VixCast, às 7h30 o nosso culto. Fica de olho nas nossas redes sociais para você conferir qual que é o desafio para você cumprir amanhã, um desafio que você pode fazer aí na sua casa ou na região onde você está. Eu te encontro amanhã, encontro a igreja amanhã aqui também, eu espero vocês. Até mais. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a
motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar. É ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Sou estrangeiro e estou